Você já parou para pensar como os verbos organizam uma frase? Se ainda não pensou sobre isso, nesse vídeo nós vamos entender o que é um sintagma verbal e como ele funciona. Para aprender isso mais fácil, nós vamos usar aqui trechos de alguns livros. Dessa maneira você vai perceber que você pode aproveitar qualquer momento de leitura para dar uma investigadinha aí, para dar uma estudada sobre os sintagmas verbais. Então vamos começar respondendo essa pergunta. Isso aqui você deve anotar e deve memorizar. O que é um sintagma verbal? Sintagma verbal é um grupo de palavras organizadas em torno de um verbo que será o núcleo do predicado verbal. Por exemplo, na frase, choveu a noite toda. Você tem aqui predicado verbal. O núcleo desse predicado verbal, você vai entender isso melhor nas explicações. E para entender melhor esse núcleo do sintagma verbal, como você vai encontrar, nós vamos aprender um pouco sobre as funções do sintagma verbal na oração. Isso porque o sintagma verbal ele pode desempenhar diferentes papéis, diferentes funções na estrutura da frase. Isso dependendo do tipo de verbo que o compõe. Então, o verbo ele pode ser transitivo, intransitivo, transitivo direto, indireto. E aí, dependendo desse tipo de verbo, é o papel que ele desempenha. Mas antes, a gente precisa lembrar que o verbo é intransitivo quando não precisa de complemento para fazer sentido. Observe esse exemplo. Morreu alguns dias depois da visita do ministro, uma manhã de maio, entre os dois filhos, Sabina e eu, e mais o tio Ildefonso e meu cunhado. Morreu sem lhe poder valer a ciência dos médicos, nem o nosso amor, nem os cuidados, que foram muitos, nem coisa nenhuma. Tinha de morrer, morreu. Observe que tem outros verbos aqui, mas nós estamos falando do verbo intransitivo. O verbo intransitivo é aquele que ele tem sentido completo. E você vai perceber que nessa oração, ele aparece aqui primeiro e não tem complemento, não tem preposição alguma aqui. Ele não exige isso. Ele aqui em seguida tem uma informação da morte, do fato da morte, e um adjunto adverbial de tempo acompanhando aqui. E no segundo momento, também não tem nada de complemento de objeto direto ou indireto, nada disso. O que tem aqui é, depois, em seguida, as circunstâncias que enfatizam a inevitabilidade da morte. No terceiro lugar, o verbo aparece aqui no infinitivo, e anterior tinha de, dando uma ideia de obrigação, de necessidade. E por fim, aparece ele aqui sozinho, indicando apenas a ação do verbo. É só para você guardar o seguinte: os verbos intransitivos expressam uma ação que se completa em si mesma. Por isso, não exige objeto direto ou indireto. E esses verbos intransitivos podem ser acompanhados por adjuntos adverbiais, como de tempo ou de causa. Só essa informação aqui, por si só, sobre os verbos intransitivos, é uma ferramenta que dá para você encontrar o núcleo do predicado verbal. Com ela, você consegue entender, além de entender o predicado verbal, você consegue identificar o seu núcleo. Vamos para o próximo, que é o verbo transitivo direto. O verbo transitivo, ele precisa de complemento, mas ele não precisa de proposição, ele é sem preposição. Vamos ver como que isso acontece. Nós temos aqui um exemplo de frase. Num pequeno campo, encontrou uma porção de crianças a empinar papagaios. Esse verbo aqui, ele é um verbo transitivo direto. Observe que não tem uma preposição. Isso aqui é um artigo. E o complemento verbal é que a gente consegue compreender. Encontrou o quê? Empinar também é um verbo transitivo direto e indireto. Então, eu só trouxe esse exemplo para você lembrar que tem verbo transitivo direto e tem verbo transitivo direto e indireto. Agora vamos ver como você faz para encontrar o núcleo do predicado verbal quando você tem sintagma verbal, no caso do verbo ser transitivo indireto. Nesse caso, ele precisa de um complemento com preposição. Vamos ver aqui um exemplo. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Você tem aqui o verbo responder, dizer, crer e ver. Aqui você tem 4 orações. O verbo que é transitivo indireto, neste caso aqui, é o verbo responder, porque quem responde, responde a alguém. E esse ele aqui é o objeto indireto.
que se refere a quem Jesus respondeu. O verbo dizer, ele é transitivo direto e indireto, e nesta oração aqui, ele é transitivo direto. Se creres é um verbo transitivo indireto, pois exige preposição, crer em algo. Acontece que a preposição aqui, ela está implícita, e a gente entende que tem essa preposição por causa do contexto. E ver é um verbo transitivo direto, então você tem aqui dois verbos transitivos indiretos. Agora você vai ver como você vai identificar o sintagma verbal, o núcleo do predicado verbal, quando acontecer um verbo de ligação. O verbo de ligação, ele liga o sujeito a uma característica, estado ou identidade, sem indicação. Vamos aqui ao exemplo. Toda ciência é um conhecimento certo e evidente. E o que duvida de muitas coisas não é mais sábio do que o que nunca pensou nelas. Você observa aqui que o verbo não está indicando uma ação da ciência, mas ele está indicando uma característica da ciência. E aqui ele fala assim que o que duvida de muitas coisas, aqui tem um ser, né? Não é mais sábio, que também está dizendo da característica dessa pessoa, que não é sábio quando duvida de muitas coisas. E a partir do predicado verbal que você tem, você consegue encontrar o núcleo verbal daquela frase, quando você tem esse conhecimento, esse entendimento das funções do verbo na oração. Sobre os verbos de ligação, eles indicam uma característica, um estado e a identidade do sujeito. Muitos verbos aqui, e existem outros, mas esses verbos aqui são verbos que podem ter a função de um verbo de ligação, porque você precisa ver se ele está indicando um movimento, como no caso do verbo andar, ou está indicando uma característica do sujeito. Para identificar a função do sintagma nominal na oração, você conseguir encontrar o núcleo do predicado verbal na oração quando tiver verbos auxiliares e locuções verbais. Primeiro, a locução verbal é formada por um verbo auxiliar mais um verbo principal no particípio, no gerúndio ou infinitivo. Vamos ver como isso fica no exemplo. Não devia ter duvidado da sinceridade do Sr. Darcy. Você tem aqui 3 verbos. Você tem aqui o verbo auxiliar, devia, e o verbo principal, ter duvidado. Quando você estiver fazendo a classificação do predicado verbal desta oração, qual vai ser o núcleo? O núcleo vai ser o verbo principal da oração. Então você percebe assim que a função do sintagma verbal na oração é facilitar você encontrar o verbo que é o núcleo daquela oração. Bom, agora vamos a um desafio. Vamos ver se você entendeu. Indique quais são os sintagmas nominais do texto a seguir. Olhai, daqui a 70 anos, um sujeito magro, amarelo, grisalho, que não ama nenhuma outra coisa além dos livros, inclina-se sobre a página anterior a ver se lhe descobre o despropósito, lê, relê, treslê, desengonça as palavras, saca uma sílaba, depois outra, mais outra, e as restantes examina-as por dentro, por fora, por todos os lados contra a luz, espanejas, esfregas nos joelhos, lavas, e nada não acha o despropósito. Deixa o seu comentário embaixo se você quer um vídeo explicando cada um dos sintagmas verbais que tem nessa oração, e também, se você conseguir aí entender quais são os sintagmas verbais, deixa aí no comentário. Compartilha com a gente, eu vou gostar de saber.